escola. Percebemos que durante e após a pandemia, o quadro mental de docentes e discentes tem mudado e não é para melhor. A partir disso, temos que escolher os objetivos e o primeiro deles é discutir claramente o mal-estar, que é a teoria psicanalítica de Freud, em 1930. A gente discute principalmente o mal-estar entre os docentes e discentes da nossa escola. Analisar também o discurso de professores e alunos, que foi a parte da nossa pesquisa de campo, e refletir sobre os meios para promover o bem-estar na escola, já que a partir do compreendimento do mal-estar, a gente tem a compreensão do bem-estar para minimizar os efeitos do mal-estar. E investigar o impacto do ensino remoto de 2020 a 2021, que foi durante a pandemia e o ponto principal do nosso estudo. Os nossos procedimentos metodológicos se dão pela natureza e abordagem de pesquisa. Utilizamos a natureza exploratória e qualitativa, onde a natureza exploratória faz parte das nossas pesquisas para termos uma noção do que vamos tratar no nosso projeto. Então, usamos a nossa pesquisa leituras, pesquisas de artigo, para a base do procedimento do nosso artigo. A pesquisa qualitativa ela é feita em entrevistas com professores e alunos, onde a gente aprofunda nas pesquisas, nas falas dos professores e dos alunos e interpretamos o que eles quiseram dizer naquelas falas com a psicanálise. Bom, o componente de pesquisa, a gente tem duas pesquisas. Eu vou falar para vocês sobre a pesquisa bibliográfica, onde a gente dá início dos nossos estudos em 2023. A gente faz pesquisas na web, como por exemplo o Google Acadêmico. A gente discute sobre artigos de palavras-chave. A gente pesquisa pandemia, Covid-19, mal-estar, Freud, psicanálise, são algumas das nossas palavras-chave. A gente fez também um curso da nova jornada de psicanálise na SBT de São Paulo, Sociedade Brasileira de Psicanálise. Leitura de livros, como por exemplo, O Mal-Estar na Civilização, Sigmund Freud, 1930. A partir da nossa pesquisa bibliográfica, tivemos também a nossa pesquisa de campo. Tivemos a pesquisa teste de 2023 e com a aplicação de questionários na escola inteira, com todos os participantes da escola, no período da manhã, e a aplicação de entrevistas em 2024, nesse ano, na escola do Polilar, com os participantes que foram 6 alunos na parte da manhã do segundo e terceiro ano, são alunos voluntários para participar da nossa pesquisa, e 6 professores voluntários também da nossa escola. Nós seguimos todos os protocolos éticos para esse tipo de pesquisa, com o consentimento esclarecido e o assentimento esclarecido assinados por pais responsáveis e alunos e também pelos professores. E para fazer essa pesquisa, separamos todo o nosso grupo em grupos, então todo mundo teve a experiência de entrevistar alguém e entender como isso funcionaria. Resultados e discussões. O nosso estudo aqui apresentado ele foi baseado na psicanálise segundo Freud. A psicanálise ela é fruto do estudo de Sigmund Freud em 1930, onde ele pretende compreender a mente humana, principalmente o inconsciente. O que é o inconsciente? É a parte da nossa mente onde a gente tem menos acesso a informações. Ele faz essa interpretação segundo sonhos, transferências e resistência. O mal-estar, ele também é definido por Freud, em 1930, onde ele define o mal-estar como uma angústia mental. O mal-estar ele é muito presente na sociedade, segundo Freud, por não ter regras para manter a ordem, pelo fato de que, para uma boa convivência, a gente segue éticas, regras e normas, para a boa convivência, para uma boa ordem. E como isso se aplica na cultura escolar? Na escola, precisamos manter a ordem, então precisamos de regras e normas.
Os principais mal-estares que nós estudamos foi o docente e o discente. O mal-estar docente, especificamente, seria que o professor, ou o docente da escola, ou os diretores e também supervisores da escola, eles passam por uma sobrecarga de trabalho e falta de reconhecimento, causando uma desmotivação. E uma desmotivação é o mal-estar. E o mal-estar docente seria uma pressão acadêmica. Acho que o que mais alunos sofrem é de pressões acadêmicas e convívio social, muitas vezes, causando ansiedades, estresses, uma forma de mal-estar. E isso causa consequências psicológicas. Não teria como não causar uma consequência psicológica, mas tem como ser minimizado e não tem como ser acabado com o mal-estar. Aqui é o primeiro gráfico. Os três gráficos, na verdade, foi uma pesquisa quantitativa que fizemos no ano passado. Foi a nossa pesquisa teste, como somos leigos em todas essas áreas. Essa foi a nossa primeira pesquisa. Esse primeiro gráfico é o comparativo do mal-estar entre gêneros masculino e feminino. Se vocês verem, esse está um pouco mais escuro que o feminino. E sua grande maioria sofreu mal-estar. Muitas vezes se devendo pela sensibilidade feminina, sofrendo mais por pressões acadêmicas. Agora eu vou falar para vocês sobre o gráfico de baixo, onde o lado de cá é alunos e o lado de lá são professores. Apesar de haver um número menor de professores comparado com alunos, a gente vê que o mal-estar se faz mais presente em docentes, professores. E o último gráficozinho ali é o mal-estar antes e durante a pandemia. A gente vê também o antes é o mais escuro e o mais claro é o depois. O amarelinho, o mais claro, é antes e durante é o mais escuro. Vemos também, sua grande maioria, que o mal-estar que os alunos sofreram foi durante a pandemia. Mas se a gente perceber, durante os três terceiros anos, que são as últimas três colunas, 2 terceiros anos sofreram mais antes da pandemia. Isso se deve também muito à época de transição que eles começaram antes de entrar na pandemia. Eles acabaram de entrar no nono ano, uma época de transição, para o ensino médio, ou seja, tinham mais pressões acadêmicas durante aquele período. Agora eu vou falar para vocês sobre aquela fotinha de cima ali, que é o nosso grupo na nova jornada de psicanálise e educação na SBP, que eu já citei para vocês anteriormente. A gente fez uma viagem para São Paulo no sábado. A gente passou o dia todo nesse curso, entramos de manhã e saímos no entardecer. Foi uma experiência incrível com psicanalistas, onde haviam autores, roteiristas, pediatras, psicólogas e professores. Aqui as análises das nossas entrevistas, aquela que eu falei lá no começo, a gente teve a quantitativa de 2023 e a qualitativa, que é a nossa principal em 2024, esse ano. E primeiramente temos as análises dos professores e dos alunos. Eu vou dizer para vocês 4 tópicos que mais apareceram nas análises dos professores. O primeiro foi o isolamento social, que foi a redução do contato social de antes e durante a pandemia. Um dos professores diziam que, acho que se não me engano, o professor 2, disse que durante o período teve que adaptar a sua rotina para assim proteger os familiares vulneráveis dentro de casa, que eram crianças e idosos. O professor 6 já dizia que se sentia como uma prisão durante aquele período, que comparou o isolamento com uma prisão. Agora, o ensino remoto, que foi a frustração dos professores durante o período pandêmico e a educação, o professor 2, ele disse que não tinha retorno entre a mensagem com os alunos. E o professor 4 já dizia que recebia muitas mensagens durante tarde da noite, ou seja, horário totalmente diferente do seu horário de trabalho.
dizia os desafios de conexão entre os alunos. O que isso quer dizer? Essa conexão ela foi afetada de alguma maneira. E o professor ele disse que os alunos não tinham a responsabilidade com o ensino remoto. E agora, para o ensino presencial, foi a dificuldade de transição do ensino remoto para o ensino presencial. Nesse período, o professor 2 diz que viu uma defasagem muito grande entre os alunos, que eram muitos conteúdos que eram para serem entendidos, dada continuidade a partir do ensino presencial, não teve considerados por causa dessa defasagem. E o professor 6, ele cita sobre como as provas e a despreparação dos alunos para as provas e que isso impactou de uma maneira diferente. Completando o que a Ana falou do professor 6, na escrita do artigo, o professor tem uma fala que ele diz assim, que ele foi aplicar uma certa prova para uma turma e que saíram alunos chorando da prova, entregaram a prova em branco para ele. E aí ele começou a chorar também. Aí a gente vê a defasagem da aprendizagem aí. Agora eu vou falar para vocês sobre as análises dos alunos. A gente colocou também 4 tópicos nas análises de alunos, onde um deles é a ansiedade, solidão e depressão. A ansiedade ela é causada por uma falta de aprendizagem, onde os alunos remetem para a gente que eles não sentiam que eles não estavam aprendendo. A solidão pelo isolamento social, onde eles não tinham mais contatos com seus colegas. E a depressão é um conjunto disso tudo, onde alunos retratam para a gente que eles têm até pensamentos suicidas. Agora a gente vai falar sobre o distúrbio do sono e da alimentação. Um aluno ressaltou para a gente que ele dormia durante o dia e jogava durante a noite. E foi algo muito comum entre os demais que a gente estudou, que ele não comia. Ele simplesmente estava ali jogando e ia lá e não comia uma fruta. Então, aí a gente percebe o distúrbio do sono e o distúrbio da alimentação. E ele continua para a gente que até hoje ele tem dificuldades para dormir e acalmar por conta desse período também. O medo de voltar para a escola, o medo de ser contaminado, o medo de contaminar em casa. O medo foi algo presente em todas as entrevistas de alunos e professores. Foi algo muito comum, o medo de se contaminar, o medo de pegar o vírus na escola e levar para casa, o medo de pegar o vírus na rua e levar para a escola. Foi muito assustador. E a defasagem de aprendizagem. A maioria dos alunos que a gente entrevistou, eles citam para a gente que após a pandemia, o retorno do presencial, eles notam a diferença na aprendizagem, notas, e isso foi algo citado também pelos professores. A defasagem de aprendizagem na escola após a pandemia. Concluindo as nossas análises, o que a gente pesquisou, demonstrou que o mal-estar é intrínseco a gente, ele é inerente, não pode ser separado de nós. E a única coisa que podemos fazer é minimizar esse tipo de mal-estar. Por isso a pesquisa no ambiente escolar. Então, baseado em nossos estudos, a gente conclui que o mal-estar se faz presente antes, durante e após a pandemia, e que a defasagem da aprendizagem foi mesmo está presente na nossa escola, e a comunidade escolar, durante a pandemia da Covid-19, teve um aumento de mal-estar na cultura escolar. Foi identificado como prejudicial para todos os envolvidos nesse ambiente, tanto para os discentes quanto para os docentes. E como eu gostaria, no fim, de agradecer principalmente ao ICER por ter dado essa oportunidade, que nos impactou de maneira positiva e que nos deu um avanço acadêmico de maneira que criou horizontes de maneira positiva. Agradecemos também, primeiramente, a Fabiana e a Maria, que foram nossas
Obrigada.